Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, tem minhas redes sociais e o apoia-se aqui na descrição. Muito bem, o livro de hoje aqui, Theodore Dalrymple, né, A Vida na Sarjeta. E para iniciar, eu já estou recomendando para vocês lerem o fichamento que está aqui no meu site, tem dos outros livros também aqui no canal, ou quase todos, porque ele vai trazer muitos exemplos. Então, digamos, uma das vantagens, uma das qualidades que esse autor tem, quando ele vai citar, né, são artigos, né, que ele vai construir nesse livro. Então, ele traz exemplos práticos que aconteceu com ele, ou que ele ouviu dizer. Algumas coisas ele liga com a teoria, traz alguns dados, né, cita algumas fontes. Assim, eu reforço para vocês que leiam o fichamento desse livro, se você gostar desse vídeo ou do livro e achar interessante. Então, eu começo falando que seria, né, essa vida na sarjeta. No caso, ele está fazendo uma discussão cultural, sociológica, né, algumas percepções que ele tem. Aí ele começa, né, eu estou resgatando aqui da página 15. O que é essa subclasse? Ela não é pobre. Ela tem um benefício do aumento geral da riqueza dos últimos 100 anos. Em certos aspectos, de fato, desfruta de comodidades e confortos que daria inveja ao imperador romano ou monarca absolutista. Então aqui realmente aquela ideia que aparece em outros livros, que eu já li, provavelmente você já leu também, que no caso hoje nós temos outros problemas, só que a pessoa tem acesso a diversos produtos. Então pensando assim, acesso a alimentos, pequenos confortos, né, pasta de dente, por exemplo. Então são coisas que hoje muitas pessoas conseguem comprar, só que aí tem vantagem e desvantagem, né, questão de renda, desigualdade, outros aspectos. Também não é politicamente oprimida. Não teme dizer o que pensa, nem tem medo de ser surpreendidas por forças de segurança durante a madrugada. Sua existência, no entanto, é miserável. Então aqui um aspecto miserável na parte cultural e emocional, e ele vai trazer alguns aspectos aqui. E agora, de início, eu já recomendo, já tem vídeo aqui no canal, é esse livro aqui, ó, Podres de Mimados, e esse aqui, Em Defesa do Preconceito. Então, esses três aqui, eu recomendo, são os que eu mais gostei por enquanto desse autor. Ele vai explicar bem, assim, acho que vai cobrir muito a ideia dele, o que você pensa sobre ele, as ideias dele, enfim. Acho que vai dar um panorama geral, então faz essa recomendação agora no início do vídeo. Também comento dois outros que já tem no canal, vai aparecer no futuro próximo, fica um convite para você olhar. Notas para a Definição de Cultura e Invasão Vertical dos Bárbaros, que também conversa bastante com essas obras do Theodore Dalrymple, também fica o aviso aqui. Então, na página 17 e 18, só retomando, o que acontece? Então este autor aqui, ele é médico, então ele participa de partes psicológicas, ele participou de julgamentos, né, ele fez laudos, enfim. Então neste livro ele vai trazer alguns exemplos que ele investigou, no caso veio até ele, e ele percebeu uma situação no geral. Um deles aqui, né? Então 17 e 18. Passei a ver a descoberta dessa desonestidade e auto-engano como parte essencial do meu trabalho. Quando o homem diz-me como explicação para o seu comportamento antissocial que ele se deixa levar facilmente, pergunto-lhe se alguma vez deixou-se levar pelo estudo da matemática ou dos verbos. De fato, reconhecerá que sabia o tempo todo como era absurdo o que fazia. Mas existem algumas vantagens psicológicas e sociais decorrentes da manutenção dessa farsa. Como ele tem esse aspecto psicológico, ele cita que algumas das pessoas têm a consciência, sabem que fizeram errado e usam como um subterfúgio. Então eu vou citar alguns exemplos aqui, como também falei no fichamento, tem muito mais, que vão ilustrar essa situação. Então na página 19 e 20. A literatura e o senso comum comprovam que, ao longo do tempo, as relações sexuais entre homem e mulher sempre foram cheias de dificuldades. Os intelectuais do século XX, todavia, buscaram libertar todas as relações sexuais de qualquer obrigações sociais, contratuais ou morais, e de qualquer significado, de modo que dali em diante somente o puro desejo sexual contaria na tomada de decisão. O clima de relativismo moral, cultural e intelectual. Então, sobre essa passagem, faz um panorama geral, a gente vai visualizar aqui, e ele fala que como é incentivado você terminar rapidamente por qualquer motivo o seu relacionamento, só que também você quer que você seja fiel, então entra um contrassenso. Você dá uma grande liberdade, as pessoas têm relacionamentos, mas querem ser fiéis, né? Tem essa fidelidade. Então tem essa situação de conflito que causa algumas situações que eu vou ilustrar aqui com os exemplos. Então um deles aqui, eu juntei a página 23 com a página 47. Não deu certo, dizem o que não deu certo foi o relacionamento, que concebe como algo possuidor de existência independente, que concebe como algo possuidor de existência independente de duas pessoas que o compõem. Exerce uma influência nas suas vidas, como se fosse um conjunto astral,
a vida é sorte. Relacionamentos pessoais nesse mundo são puramente instrumentais para atender às necessidades do momento. Afinal, nenhuma obrigação, pressão financeira, legal, social ou ética mantém unidas tais pessoas. O único vínculo para os relacionamentos pessoais é a necessidade e o desejo do momento. Então aqui ilustrando essa situação, como é frágil essa nova situação que está surgindo. Agora na página 27. É um erro supor que os homens queiram ser livres. Ao contrário, se a liberdade acarretar responsabilidade, muitos não querem nenhuma das duas. Felizes trocariam a liberdade por uma segurança modesta e ilusória, pouco entusiasmados de aceitar as consequências dos atos. Então aqui uma situação bem simples de perceber, né? Tem liberdade, você tem responsabilidade, amadurecimento, ele também vai tratar esse aspecto quando ele vai citar alguns exemplos das crianças. Agora uma história muito boa que ilustra bem essa situação da página 30. Até lá, continuaria invadindo as casas roubando videocassetes, quando ele estivesse livre para fazê-lo. E a culpa seria minha. Então, porque a pessoa foi presa e falou: olha, doutor, você que não me curou dessa minha vontade de roubar. Então a culpa é sua, do sistema, alguma coisa nessa direção, e normalmente não é culpa minha. E aí ele continua: quando me recusei a examinar o seu passado, exclamou: mas alguma coisa me obriga a fazer isso. Que tal ganância, preguiça e ânsia por excitação? Sugeri. Que tal a minha infância? Perguntou. Não tem nenhuma relação com isso. Portanto, o efeito do que o ladrão de carros dizia era: o furto compulsivo de automóveis não era somente a culpa sua, mas a responsabilidade por impedi-lo de apresentar aquele comportamento. Neste caso, era minha, já que era o médico que o tratava. Aqui na 34, ele trouxe um parágrafo que ele diz o que? É uma estrutura burocrática que vive dos problemas. Então, se os problemas diminuírem, todas essas pessoas podem perder o emprego. Então, alguns exemplos que ilustram como poderia resolver com melhor eficácia e eficiência, e não fazem por talvez esse aspecto de talvez perder o emprego. Então está ilustrado aqui, página 34. Então agora eu fiz uma sequência aqui, que eu juntei a página 46 e eu resgatei lá da frente da 162. Nos estados de bem-estar social modernos, a luta pela subsistência foi abolida. Na África, o pobre tem que entrar numa batalha cruel para conseguir água, alimento, lenha, abrigo para passar o dia, mesmo nas cidades. A luta confere sentido às suas existências e um dia a mais vivido sem fome. É um tipo de vitória pessoal. Sobreviver lá é uma façanha e ocasião de comemoração. Não é assim na minha cidade, onde a subsistência é mais ou menos garantida, independente da conduta. Por outro lado, existe um grande número de pessoas que são destituídas de ambição ou interesses. Desse modo, não tem nada a temer e nada para esperar. Se é que trabalham, são trabalhos que não oferecem quase nenhum estímulo. Sem a crença religiosa para dar um sentido exterior de transcendência à vida, não são capazes de conferir a si mesmas um sentido interior. Então aqui ele está tratando vários itens, né? Cultura, religião, direcionamento, mindset, não ele que traga essa palavra, né? Mas essa parte aqui que ele trouxe, por exemplo, que ele cita mais à frente, que me parece, pelo que eu confirmei, você pode complementar aí ou atualizar aqui a informação, me parece que tem índices, né, de suicídio maiores em países ricos. Então pode ser um indício, uma pista que a situação que ele está elencando aqui parece ser verdadeira. Portanto, não confere autorrespeito, que é a pré-condição do autoaprimoramento. Aqui um item importante na obra do Theodore Dalrymple, que é a ideia da parte de mistura de culturas no mundo globalizado. Tem um nome, né, que chama multiculturalismo, que vários autores estão tratando. Então aqui ele tem uma frase sobre isso na página 49. Sob o multiculturalismo, a pessoa pode se voltar a Meca pela manhã, sacrificar uma galinha à tarde e ir à missa de noite, sem jamais tornar-se muçulmano, animanista ou católico. Então aqui na 53 ele começa uma história, um pouco antes, um pouco depois. Então eu peguei um parágrafo da 53 e 2 da 57. Qual que é essa ideia? Então ele está ilustrando aqui que famílias, no caso aqui muçulmanas, que tem uma cultura boa, que pode ser valorizada, não é isso? Por exemplo, aqui ele diz, os imigrantes enriquecem e se enriquecerão nossa cultura, mas o fazem por adição e não por subtração ou divisão. Então, no caso, a pessoa quando trocou de país tem que se adaptar a alguns princípios do país. Então, por exemplo, você não pode obrigar a sua filha de 9 anos a casar, porque no seu país de origem você tem essa cultura. Você está em outro país, agora tem outras regras, então você tem que fazer. Então aqui, no caso, fazer seguir as regras aqui do país onde você está morando. Então, por exemplo, aqui, ele está dizendo, os pais até querem proteger essa filha, eles têm essa convicção, mas estão trazendo a cultura do outro país. E aí a criança nasce no país agora, no caso Londres, né?
E aí ela fala, nossa, uma cultura totalmente diferente, eu não quero seguir a outra cultura, quero seguir a cultura do país onde eu estou. E ele conta a história. Vou tirar a pessoa da escola, vou usar médicos para dar atestados para a pessoa ficar fora da escola. Toda essa situação está ilustrada nesse segmento do livro. Agora na página 63. No início, as pacientes negam que a violência dos parceiros fosse previsível. Quando pergunto, no entanto, se elas acham que eu teria percebido de forma antecipada, a grande maioria, 9 entre 10, respondem que sim, claro. E quando pergunto como elas pensam que eu conseguiria perceber, enumeram precisamente os fatores que levariam àquela conclusão. Portanto, a seguir é intencional. Então aqui ele está dizendo que é não necessariamente um aspecto psicológico, me pareceu. Um aspecto cultural, por diversos motivos, está induzindo as pessoas a se manterem comportamentos autodestrutivos. Então um aspecto mais longo, ele traz um direcionamento, é bem interessante, uma leitura rápida. Seria necessário e interessante trazer mais pesquisas e dados, mas o insight para o direcionamento da sua pesquisa está no livro dele. Sobre esse tema da psicologia, eu gostei muito desse outro aqui também, do mesmo autor, Evasivas Admiráveis. Também fica uma indicação aqui que complementa o direcionamento desse parágrafo aqui da 63. Outro parágrafo, 65. Se as pessoas procuram liberdade sexual para si mesmas, mas fidelidade sexual da outra parte, o resultado é excitação dos ciúmes e é mais frequente violência entre os sexos. Então aqui, como eu falei, ele está juntando famílias, que cada vez tem famílias de filhos diferentes, está sempre trocando de relacionamento, e tem a situação que eu já ilustrei no começo do vídeo. Vou ilustrar isso com a 67, página 67, página 68. Pior ainda, a tendência social desse tipo de relacionamento é de auto-reforço. As crianças que foram geradas, são criadas supondo que todos os relacionamentos homem-mulher são apenas temporários e são sujeitos à revisão. O filho aprende que a mulher está sempre prestes a abandonar o homem. É a filha que os homens inevitavelmente são violentos e não são confiáveis. Agora a página 96. É aí que o efeito fatal da educação com mero entretenimento se faz notar. Para o desenvolvimento do interesse é necessário poder de concentração e capacidade de tolerar certo grau de tédio enquanto são aprendidos os elementos de uma determinada habilidade, visando um fim meritório. A equação demagógica de toda autoridade ser injustificado, autoritarismo político, mesmo para as crianças pequenas, somente conduz ao caos pessoal e social. Então aqui ele está ilustrando pais que não passam educação para os filhos, digamos assim, limites. Logo, essa criança não desenvolve essa habilidade que é necessário para criar outras habilidades, como ele estou aqui na frase. Você precisa superar ou ter um certo grau de tédio enquanto são aprendidos. Então, no caso aqui, acredito que você vai concordar com o autor, é muito comum, muito frequente, você precisar estudar coisas que você não gosta ou que você não está afim de usar naquele momento. Mas você precisa criar essa disciplina interna para você fazer essa atividade. Agora na página 106. Recentemente, eu vi um professor de estudos clássicos de Oxford declarar que, em termos de qualidade, não existia escolha alguma entre Mozart e as produções mais recentes de rap. Mesmo no comportamento, a nova ortodoxia para todas as classes é a seguinte: já que nada é melhor e nada é pior, o pior é melhor porque é mais popular. Aqui me parece uma consequência dessas discussões do que é cultural, e nessa situação está aqui uma discussão muito interessante, vou trazer num outro vídeo, que é o que? Você pode identificar o que é cultural, digamos, melhor, só que você não pode impor isso para outras pessoas. Porque, na verdade, a pessoa tem que escolher, ela tem que vivenciar para perceber, e tem algumas coisas que têm que ser preservadas, que faz parte da tradição. Então é uma discussão mais longa e complexa. Não digo de ser complicado, é simples você pegar a jogada aqui, o insight deste livro, né, do T.S. Eliot, né, Notas para a Cultura. Vou ter que trazer num outro vídeo, mas fica aqui, realmente completa essa situação do que é pior e melhor na cultura. E aqui no Mário Ferreira dos Santos, né, Invasão Vertical dos Bárbaros, por que é vertical? A pessoa está dentro do país, como já foi citado, né, ela emigrou, está morando lá, e aí verticalmente ela vai inserir esses aspectos da cultura e tem toda essa disputa com os exemplos que o Theodore Ampel está trazendo aqui pra gente. Então acho que aqui é bem explicativo e também você pode sempre resgatar todo o que eu estou comentando aqui com o fichamento completo que está no site da descrição. E aí na página 123 é um outro exemplo que vai evidenciar essa mentalidade que está ilustrando com os exemplos. Quando o governo britânico instituiu a Loteria Nacional, parecia-lhes que comprar um bilhete premiado era uma maneira perfeitamente legítima, talvez a única, de ganhar muito dinheiro. Afinal, quem compra um bilhete tem uma oportunidade igual. O esforço e o talento, normalmente necessários para acumular riqueza, são redundantes. Uma pessoa com problemas mentais tem a mesma chance de ganhar que um gênio. Um preguiçoso
perdulário, tem a mesma chance que um industrioso poupador. Aqui na 145 ele diz um outro exemplo que aparece em livros de economia e alguns outros afins, que é o que? Quanto maior, se aumentou muito o governo, as pessoas falam, não vou cuidar dessa pessoa, porque eu pago impostos para ser cuidado. Então, essa parte da caridade vai diminuir. Agora eu juntei a 151 com a 155. Tais moradores de rua, uma vez superado o asco inicial de condições físicas que decide viver, encontram mais segurança que a maioria da população, que luta para manter um padrão de vida e não possui nenhuma garantia de sucesso. Esses homens sabem que existem abrigos em vários lugares, que têm alimento, cama aquecida e não importa o que aconteça, ou o mercado estar em alta ou em baixa, porque eles têm sempre uma vaga. Não tem um fracasso, vive sem qualquer restrição da rotina. Rotina no ambiente, né, globalizado, de trabalho que a gente vive hoje nas cidades. Me parece que é isso que ele está ilustrando, né? Muito estressante. A única tarefa diária é aparecer na hora da refeição e a tarefa semanal é sacar o dinheiro da Previdência Social. Tem doenças, mas o tratamento também é gratuito. O que chamamos de pobreza, não aquilo que Dickens, Blake chamavam. Hoje ninguém espera sinceramente passar de fome na Inglaterra, ou viver sem água corrente, cuidados médicos, ou mesmo televisão. Então aqui é uma discussão um pouco maior, envolve outros autores, outras definições, mas me parece que está claro, ou é mais intuitivo a direção que ele está dando do insight que ele está trazendo aqui. Esse livro aqui, Submissão, traz vários aspectos dessa parte cultural. E na página 61 ele deu um exemplo do alimento, que as pessoas não comem mais juntas, apenas comem coisas industrializadas, micro-ondas. Também está aqui, já tem vídeo aqui no canal sobre este livro, é muito interessante, então fica mais uma indicação aqui. E aí eu grifei aqui uma palavra, destaque meu, na página 162, que é os entediados. Por que está entediado? Perguntam se estão entediados. A resposta é claro. Nunca usaram suas inteligências no trabalho, na vida pessoal, no tempo livre. E a inteligência é uma nítida desvantagem quando não é usada. Volte-se contra a pessoa. Se chegou até aqui, muito obrigado. Eu estou indo para o último segmento aqui do vídeo, onde tem pequenas frases que vão ilustrar e que eu classifiquei aqui com algumas conclusões do autor. Então, na página 18. Na verdade, a maioria das patologias sociais apresentadas por essa subclasse tem origem em ideias filtradas da inteligência. Então esse termo, que significa os intelectuais, ou a postura que eles têm, ou a influência que eles têm, trata nesta obra aqui, né, a postura deles, como eles são influenciados. Aqui tem muito conteúdo, né, você pode observar aqui, já citei aqui no vídeo. Tem outras obras que a gente podia ilustrar, mas enfim, fica o comentário aqui. Página 69. Apesar do grande aumento da riqueza geral, a Revolução transformou os pobres de classe em uma casta, da qual estão impedidos de sair, enquanto a Revolução prosseguir. 91. Gostaria de poder dizer que havia alguma ironia, mas o culto à estupidez se tornou, na Inglaterra, o que o culto à celebridade é nos Estados Unidos. 93. Os jovens estão condenados a viver no eterno presente, um presente que existe simplesmente sem conexão com o passado, que pode explicar ou um futuro que dele possa surgir. Acreditam que são carentes porque as únicas pessoas com as quais podem comparar-se são as que aparecem nos anúncios ou na televisão. Então aqui acho que entra aquela discussão do pessoal que está tendo depressão ou outros problemas por causa de ficar sempre vendo ou buscando aquela felicidade que tem nas redes sociais. Então fica aqui este comentário a mais. 135, 160 e 174. A mente e não a sociedade que forja as algemas que mantém as pessoas presas aos seus infortúnios. Em outras palavras, a miséria da Inglaterra não era econômica, mas espiritual, moral e cultural. Logo, os chiqueiros fazem os porcos, ou os porcos fazem os chiqueiros. Suspeito que exista, como meu pai costumava dizer, uma relação dialética. Então chegou até aqui, muito obrigado. Se você curtir, compartilhar, se inscrever. Tem as redes sociais e o apoia-se aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo.